Olá, estudantes, vamos dar início à correção das atividades da semana 2 do PET 6, conteúdo de História, terceiro ano do ensino médio. Aqui, na semana 2, o tema será Primeira Revolução Industrial, né? E o PET traz para vocês aqui o conceito de revolução, o conceito de indústria, né? Pra vocês darem uma lida. Tem o texto da Primeira Revolução Industrial, depois tem um vídeo. Como esse é um vídeo de correção, então eu presumo que vocês todos já leram o texto, assistiram o vídeo, né? Então, vamos dar prosseguimento. Já leram o texto que está aqui também, que é importantíssimo você saber o que está escrito aqui no PET para poder responder lá embaixo depois, tá? E aí vem a primeira pergunta aqui, uma atividade do Enem, né? A gente vai ler e analisar ela melhor. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigia uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberdade de mão de obra. Liberação de mão de obra, desculpa. Outra consequência dos cercamentos que teriam contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o quê? Vamos lá na alternativa G. Ó, congelamento do salário mínimo. Pessoal, no século XVIII não existia essa concepção de salário mínimo ainda. Tá? Isso no mundo é recente. H. Fortalecimento dos sindicatos proletários. Os sindicatos, a questão proletária, ela vai começar a surgir no século XIX, né, com as ideias de Karl Marx ali, da luta de classes, né, e o proletariado tomar o poder. Então, no século XVIII, não existia. Enfraquecimento da burguesia industrial, de forma alguma. A Revolução Industrial ela fez com que a indústria, né, tivesse completa relevância e fosse muito fortificada até. Então, não foi enfraquecida de forma alguma. Desmembramento das propriedades improdutivas? Não, de forma alguma. Né? Tiveram cercamentos de terra que transformaram pequenos lotes em imensas propriedades, né? Então isso não aconteceu. A questão aqui é qual que seria a outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra? É o aumento do consumo interno. É a partir daqui que o mercado começa a ter muito produto, né? Uma oferta grande para uma demanda que não era muito grande dentro da Inglaterra. Então, com isso, o aumento, as pessoas passaram a consumir muito, né? Até mesmo porque os preços começaram a cair por conta de eu ter uma produção muito grande e um consumo que não era compatível, tá? Só que ele aumentou porque os preços tiveram uma queda, certo? Então é a letra F aqui, né? Que é a resposta correta. Número 2. O que a industrialização garantiu às nações? Está aqui no comecinho do texto. Ó. A capacidade de produção internacional acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo para todas as nações. As fronteiras do antigo Estado Nacional estão em questionamento e surgem novas organizações do trabalho social. É a resposta da número 2. Número 3. Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Aqui, ó. Como que ela chega? Acumulando grande capital que financiou as transformações e inovações técnicas, como a criação de máquinas e implantação de fábricas. Tá? Esse acúmulo de capital foi proveniente do tráfico de escravos, do colonialismo, da expansão comercial e os cercamentos, que expulsam o camponês das terras e eles migram para as cidades para trabalhar com mão de obra barata na manufatura e com a Revolução Industrial na maquinofatura. E as terras garantem produção de lã para a indústria têxtil inglesa. Então, se quiser colocar uma forma resumida, seria daqui, esse acúmulo de capital, até o inglês aqui. A resposta da número 3. A número 4, outra questão do Enem para a gente analisar. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza. Com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite,
Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Perceba então que quando entra a luz, eu não preciso mais, essa ideia da gente trabalhar de dia e descansar de noite, ela começa a se perder. Tá? Então vamos lá. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê? Letra A, uma melhoria da qualidade da produção industrial? Não caberia, não depende da luz eu manter uma qualidade na produção, não depende só dela. B, uma redução da oferta de emprego nas zonas rurais? Não, né? Até mesmo a zona rural teve suas mudanças com o advento da dominação da luz. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários? Não, de forma alguma. Quem controla o horário é sempre o empregador. D. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas? De forma alguma. Aí que aumentou. Letra E. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho? É justamente isso daqui. Né? Por quê? Porque a partir daí eu posso ter uma fábrica com as minhas máquinas que trabalham 24 horas. Ela não precisa parar mais. Porque à noite não tem a desculpa mais de estar escuro e não poder trabalhar. Porque eu tenho a luz acesa lá, ou no caso a energia também, né, que já começa a chegar logo depois da luz. Então a resposta correta é a letra E. 5. Com a industrialização, o que ocorre com a população? Essa é simples, né, mas vamos lá no texto. Aqui, ó. Ocorre o quê? A população desloca do campo para a cidade. É justamente isso. A população sai do campo e vai morar para a cidade. Ponto. Questão número 6. Como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos? Falta um S, mas tudo bem. Está aqui no texto também, ó. Os trabalhadores se organizam para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra de máquinas, com um fenômeno que ficou conhecido por ludismos. Depois organizaram-se para defender seus direitos, criando os sindicatos que lideravam piquetes e greves. Respondida a questão número 6 aí. São essas as questões que o PET traz para a semana 2 e fica assim por corrigida e eu te vejo até a próxima semana.